Muito bem, vamos à segunda rodada de pergunta. Em uma rápida pesquisa pela internet, a gente percebe as divergências em torno desse assunto, PL das fake news. A oposição, em especial, chama o projeto de PL da censura, já que na primeira manifestação pública sobre o projeto, a Meta, responsável pelas redes sociais Facebook e Instagram e pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, avalia que o texto cria um, abre aspas, sistema permanente de vigilância similar ao de países de regimes antidemocráticos, fecha aspas. No entanto, os parlamentares que apoiam a regulamentação das redes, assim como integrantes do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal, cobram a atuação mais efetiva das plataformas em relação a conteúdos que envolvem o discurso de ódio, a incitação à violência e a abolição do Estado democrático de direito. Episódios como os atos de 8 de janeiro e os ataques a alunos e professores em 2 escolas entre março e abril reforçariam o apelo pela aprovação de leis mais rígidas sobre postagens e mensagens nas redes. Agora começo com o Zé Eduardo. A investigação judicial pode reforçar esse argumento de censura? Veja, eu acredito que o argumento de censura é absolutamente falacioso. Mais uma vez eu vou, e agora vamos discutir o centro, vamos discutir mais o Google, vamos discutir a matéria agora, tá? Eu não me parece que exista para tudo uma liberdade de expressão sem limites. A prova disso é que existem crimes contra a honra. A prova disso é que existem certas situações que efetivamente configuram incitação de crime, quando as pessoas livremente se manifestam. Ou seja, não há no Estado de Direito direitos sem limites. A própria noção de direito envolve a noção de limite, dizem os juristas. E a liberdade de expressão é um direito, mas tem limites, como qualquer outro direito também tem. Ora, eu não posso utilizar a liberdade de expressão para cometer crimes, para atingir a democracia, para atingir escolas, para publicar, desinformando posturas negacionistas do ponto de vista da ciência, quando a ciência já mostrou o oposto. Eu não posso atingir a vida de pessoas desta forma. A liberdade de expressão termina quando começa o direito à informação do outro. Então, portanto, este é o Estado de Direito. Não se trata de censura, trata-se de respeito aos direitos. E não existem direitos ilimitados, repito, num Estado que se defina como um Estado de Direito. Muito bem, a mesma pergunta para o Caio Coppola. A investigação judicial pode reforçar esse argumento de censura, Caio? Evidente, é quase uma piada pronta, Luciano. Olha só, é o governo que advoga a censura perseguindo a plataforma que dá voz a opiniões divergentes. Chega a ser cômico. E, aliás, eu fico impressionado com essa postura paternalista da esquerda brasileira que não confia no discernimento do público consumidor. Ora, a gente está falando essencialmente, doutor Zé Eduardo, de uma plataforma, né, publicando um artigo que não é um artigo anônimo, inclusive é um artigo assinado por executivos dessa empresa, né, na defesa legítima, não apenas dos seus interesses, mas também dos interesses da coletividade. Afinal de contas, essencialmente calcada em o quê? Em liberdade de expressão, né, na livre circulação da informação. Então, de forma até legítima, defendendo seus pontos de vista na sua plataforma, para os seus usuários. O que o Estado quer se meter nisso? Fala assim, o acesso igual. Quantas empresas não existem por aí que defendem, por exemplo, pautas identitárias? Defendem questões relacionadas a como as pessoas devem interagir umas com as outras. Isso são manifestações de natureza política. Eu nunca vi a esquerda brasileira falar que isso ofende o Código de Defesa ao Consumidor. Eu já vi até instituições financeiras se manifestando sobre questões de ecologia, já vi sobre questões até de dieta, por incrível que pareça, e nem por isso o governo se mete. Agora, quando uma empresa vem, faz um argumento bem fundamentado, aliás, uma série de argumentos bem fundamentados, em defesa dos interesses do usuário da plataforma, é de interesse do usuário do Google, por exemplo, que não haja grandes alterações nas licenças de direitos autorais. Isso vai encarecer o processo, isso vai restringir as informações em circulação. É do interesse dos usuários do Google que a plataforma possa remover conteúdo sabidamente danoso à veracidade dos fatos.
o que é defeso aqui pelo PL, que acaba protegendo a desinformação com fonte privilegiada. É disso que a gente está falando. Agora, se uma empresa não puder, na sua própria plataforma, para os seus próprios usuários, defender a liberdade de expressão e os seus interesses, né, de forma, vamos dizer assim, bem estruturada, sem grandes alardes, então, eu realmente não sei para que serve a liberdade de expressão. Porque eu não consigo enxergar nenhum tipo de crime cometido aqui na manifestação de uma opinião, que inclusive vem assinada. Muito bem, eu queria perguntar aos dois como é que a gente sabe que esse direcionamento feito pelo Google é de interesse dos usuários, Caio. Caio disse que é de interesse dos usuários. Me parece mais um interesse da própria empresa. Como é que uma empresa que se diz um buscador independente direciona o conteúdo e diz que é o interesse dos usuários? Começo pelo Zé, depois volto para o Caio. Exatamente isso. Imagine se você fosse o Google e colocasse emissora de televisão, querendo uma explicação, e aparecesse a CNN. O que eu estou fazendo, Caio? Estou afastando o universo informativo. Um buscador não pode fazer isso. O buscador não é uma universidade em que se defendem teses acadêmicas. Ele se coloca a serviço do consumidor para pegar a informação. Então ele não pode manipular essa informação dando esse direcionamento, Caio. É aí que está o problema. O problema não está em as pessoas se manifestarem, serem contra ou a favor. O problema está em orientar a situação informativa para aquele meu interesse econômico. É aí que está o problema. Isto é antiético, isto é imoral, isto ofende as premissas de convivência humana e não tem nada a ver com liberdade de expressão. Eu não tenho a liberdade de orientar o pensamento do outro e fazer sim a censura em relação ao que ele não teve acesso. Há aí nessa postura do Google, sim, uma censura embutida, Caio. Você que é um liberal mais antigo, hoje não está neoliberal, está mais antigo. Mas você não pode permitir que numa relação de consumo se faça isto. É inaceitável, absolutamente inaceitável. E se configurado, há crime, há legislação. Então, portanto, é para isso que existe a lei, para ser cumprida. Ou você é contra o Código do Consumidor? Não creio que seja. Caio. Só respondendo a pergunta da Luciana, né, sobre como esse projeto de lei interessa ao consumidor de internet. Eu recomendo aqui a leitura não do último artigo, mas do penúltimo artigo publicado no Google Blogs, né, que inclusive você consegue o acesso clicando no link, e ele é intitulado Como o PL 2630 pode piorar a sua internet. Eu vou listar aqui os motivos. Primeiro, já falamos sobre isso, acaba protegendo quem produz desinformação, né, e blinda pseudo-jornalistas que vão ser colocados aí como fontes seguras de informação. Segundo, coloca em risco o acesso e a distribuição gratuita de conteúdo na internet. Ele manipula as licenças de direitos autorais. Ele cria, inclusive, a obrigatoriedade de financiamento de notícias, né? Ou seja, ele facilita muito a vida da imprensa tradicional. É por isso que as emissoras tendem a ser mais favoráveis a esse PL, né, em detrimento das plataformas digitais. Ele cria uma nova fonte de renda para a imprensa tradicional. Ele dá amplos poderes a um órgão governamental para decidir o que os brasileiros podem ver ou não na internet, quase como se fosse um tribunal da verdade. Será que isso é do interesse do público, que o Poder Executivo tem uma agência reguladora para saber o que pode ou não ser postado? A gente já viu aqui que na zona cinzenta isso é super complexo. Depois, obviamente, as ameaças à liberdade de expressão, né, notadamente a censura prévia, que é vedada pela Constituição, com o poder de polícia sendo terceirizado para a plataforma que vai se acovardar de postar coisas que são controversas, ou seja, isso enfraquece o debate público e, finalmente, né, prejudica empresas e anunciantes, porque cria aí uma série de hiperregulamentação e de restrição num mercado que não está ruim. Mas, enfim, são vários outros aqui, outros pontos que são colocados, todos eles parece aqui, nesse caso, em que existe uma convergência de interesse entre o que defende a plataforma e o melhor interesse dos usuários. Zé Eduardo. Eu vou dar um exemplo para rebater isso que o Caio disse. Vamos imaginar que hoje o nosso telespectador não tenha conseguido ver o grande debate. E ele acesse lá, grande debate, Cardoso e Coppola, discutindo a lei das fake news. Quem aparece? Só o Zé Eduardo Cardoso falando. É do interesse dele? Ah, é. Mas também é do interesse saber você, Caio. E simplesmente o buscador não permitiu que você tivesse voz. É disso que se trata. Ou seja, eu não posso induzir a formação de mentalidades enquanto buscador.
Eu não posso fazer isso. Isso é uma negação da relação de consumo. Isso é uma censura tácita, Caio. Então, portanto, esse tipo de seletividade parte da visão seguinte: eu sou o dono da verdade e só a verdade que eu quero me interessa seja acessada pelas pessoas que querem debater o assunto. Isso é de uma onipotência da busca da verdade inacreditável. Isto sim é ditatorial. Isto sim é um Big Brother orwelliano, ou seja, isso é, na verdade, a condução e a formação do pensamento numa perspectiva autoritária. E você não é autoritário, Caio. Eu sei que você, no fundo, quer que quando acesse o Google, veja você e eu, e não só você. É disso que estamos discutindo. O Google não pode manipular as coisas dessa forma, se é que ele fez isso. Caio, você tem 14 segundos. Bom, eu lamento que você seja um crítico aí à censura tácita e um defensor da censura expressa, que está nos termos desse projeto de lei. E no mais, de novo, eu insisto, o buscador ele publicou só uma opinião em destaque, ele não vedou a busca à opinião diversa. Sim. Zé? Censura tácita ou expressa, eu não entendi a diferença, mas tudo é censura, Caio. Eu tenho que ser contra as duas. E no caso, eu induzo o caminho. Eu aponto o único caminho possível e não aponto os outros, Caio. É assim que a vida está funcionando? É correto? Não é. Não é possível você, pura e simplesmente, buscar uma pesquisa de algo e apenas ter uma vertente dessa situação. Não é correto, não é democrático, não é ético, não é justo, não é devido. Então não dá para ter esse tipo de postura. Por mais que você seja contra o projeto de lei das fake news, você tem que separar isto e ver que o Google está fazendo seria absolutamente inaceitável, coisa que você certamente diria se fosse o oposto. Se o Google estivesse a favor do projeto e você só acessasse os artigos a favor, você diria: isto é manipulação, isto é indevido. Não dá para ter dois pesos e duas medidas, Caio, não é possível. Eu tenho que ser evidentemente criterioso, isonômico, democrático, sempre.